Como eu fui muito xingada, porque eu era capitã do time, eu trouxe o time em 2015 junto com o Modesto. Na época que eu assisti o Rivaldo, eu não me achava zagueira, entendeu? Me achava meio campo, atacante, então por isso que eu achava demais. Eu cresci vendo a Glenda e acho que a Fernanda Gentil, o jeito que ela faz também, agregou muito a isso. Ou seja, eu acho que o jeito das duas, isso aqui com isso aqui, eu acho que é perfeito. Né? Todo mundo cai matando, né? E o mais engraçado era os caras falando assim, sua mercenária, sua mercenária. Eu falei, ai meu Deus, antes fosse mercenária, antes fosse por isso. Fala galera do Papo de Mina, hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Aline Calandrini, essa mulher maravilhosa que tem feito muita coisa pelo futebol feminino e uma participação incrível na Copa do Mundo. Oi Aline, tudo bem? Oi, prazer estar falando com vocês agora com esse canal maravilhoso, mais uma porta para todas nós, eu fico muito feliz. Tudo bem, eu acho que o resultado da Copa foi uma coisa muito positiva para nossa modalidade no contexto geral. Bom, é muito importante lembrar que a Aline foi jogadora de futebol, para quem não sabe, quem não conhece a história dela, e hoje também trabalha como comunicadora, comentarista da Band, e está fazendo tudo aí de Brasileirão, participou da Copa do Mundo, e vai falar um pouquinho também da história dela. A história dela que começou bem lá atrás, ainda nos primórdios do futebol feminino, né, Calan? É verdade, eu comecei jogando profissionalmente, eu sou de outro estado, eu sou da Amapá, então lá futebol feminino é mais ou menos o que acontece no Nordeste, no Norte é bem escasso, e não aqui também não deixa de ser também pro lado de cá. E eu saí de casa em busca desse sonho com 15, 16 anos, passei pelo Juventus, joguei no time da Magali, que é super conhecida no futebol feminino. Quem não conhece, dê um Google, Magali Juventus, ela formou muitos atletas, André Salves, Cristiane, Eric, enfim, todas as atletas passaram por ela. E eu tive uma passagem muito rápida pelo Juventus, do Juventus só fui pro Santos, e na época o Santos não era isso tudo, não eram as sereias da Vila. E a gente só tinha a camisa do Santos, que era uma camisa que batia no joelho de 1980, assim, na época do Pelé, se duvidar. Mas a gente começou a conquistar muitos títulos lá no Santos. E aí o Santos começou a abrir porta e, de fato, apoiar a modalidade, não só dar camisa, né? Que aí virou as sereias da Vila, depois veio Cristiane, Marta, Aline Pellegrino, enfim, nomes que vocês já sabem. Fiquei lá até 2011, porque em 2012 cortaram a modalidade, né? E aí eu fui pro Centro Olímpico, eu fiquei 4 anos no Centro Olímpico, que o técnico era o Arthur na época, e hoje ele é do Corinthians. E aí o Modesto Roma voltou em 2015 pro Santos como presidente, e aí ele trouxe novamente o futebol feminino, e eu voltei para Santos com 27, 28 anos mais ou menos, mas já pensando nessa questão, nessa minha transição. Eu falei, tá, até quando eu vou jogar? Junto com isso eu tive lesões no joelho, 2 praticamente consecutivas, e também participei de um reality show, que quando eu topei ir pro reality show foi quando eu pensei, bom, acho que tá na hora de eu começar a abrir a cabeça, né? Tô com 29 anos, tive 2 lesões consecutivas, talvez eu não seja mais atleta que eu era 2 anos atrás, isso era uma preocupação muito grande. E eu apostei nisso em prol da visibilidade, né? Que talvez eu abri outras portas fora do futebol. Inclusive teve um papo com o Modesto aí, né? Eu conheço essa história. Teve. Com o Modesto foi o seguinte, como eu estava lesionada, né, estava em tratamento, eu não estava jogando a competição, estava voltando de lesão, muito próximo pro retorno aos gramados, eu recebi o convite. Aí eu falei, presidente, o Modesto Roma inclusive é um amor, eu sou fã dele, eu acho que ele é um cara também que é apaixonado pela modalidade, se as sereias da Vila são o que são hoje, de fato, deve muito ao Modesto Roma. Enfim, eu falei, presidente, recebi um convite irrecusável para participar de um reality show da Band. E quando eu tava meio que enrolando, aí ele, vem cá, você vai como Aline Calandrini ou como Aline jogar? Você vai como Aline Calandrini ou a Calando Santos? Aí eu falei, que resposta eu dou? A Calando Santos. Aí ele, não quero mais saber, pode liberar. Aí ele me liberou, deixou eu ir pro reality show. Só que aí eu voltei pra Santos e falei, ok, vim de reality show, eu acho que tá na hora de eu começar a pensar no que eu vou fazer da minha vida depois desse momento de programa, né? E eu fiquei numa dúvida se eu continuo no Santos ou se eu já começo a transição indo pro Corinthians. E eu sabia que vindo pro Corinthians eu viria para São Paulo, que é o lugar onde a comunicação é muito maior do que em Santos, e eu sabia que os meus contatos todos estariam aqui. E eu pensei, bom,
com o coração apertado, sabia que ia ser xingada pelos santistas, como eu fui muito xingada, porque eu era capitã do time, eu trouxe o time em 2015 junto com o Modesto, e eu vi cada coisa, mas eu fiquei muito feliz, assim, sinceramente, porque eu nunca vi uma atleta da modalidade do futebol feminino trocar de clube no país e a torcida pegar no pé. Como o masculino. Exatamente, que é quando os homens fazem essa troca de rival, todo mundo cai matando, né? E o mais engraçado era os caras falando assim, sua mercenária. Eu falei, ai meu Deus, antes fosse mercenária, antes fosse por isso. E óbvio que não era isso, foi questão de projeção mesmo, né? Projeção nessa mudança. Nesse período você já também estava se envolvendo com o jornalismo na faculdade? Já, eu sabia que eu tinha um semestre ainda para encerrar o ano. Inclusive eu fiz o ano inteiro, o passado inteiro de bate-volta para Santos, São Paulo, porque era meu último ano então 2 vezes na semana eu fazia esse bate-volta para Santos, São Paulo, para eu concluir, sabendo que era o ano chave para minha carreira, pós-carreira no caso. Iniciei o ano no Corinthians, depois de um monte de xingamento de santista. Inclusive eu não tinha amor pelo Corinthians, assim que eu entrei. Era muito difícil, porque eu fiquei 10 anos no Santos e falava, uma identificação não tem como, muito né? grande. Só que por incrível que pareça, tudo mudou. É questão de tempo, eu comecei a ter um amor pelo Corinthians que virei casaca braba, assim mesmo, sabe? Virei casaca. Eu tenho... Gente, spoiler aqui. Spoiler alert. Virei casaca, assim. No período que eu fiquei no Corinthians, eu virei realmente corintiana, assim, né? E aí eu recebi o primeiro convite na parte do jornalismo, que foi trabalhar na Fox, na época da Copa do Mundo, que era uma mesa só de mulheres. E eu levei pro meu técnico, eu não tava jogando, não tava indo bem, tava sendo reserva, às vezes nem viajava. Aí você imagina, eu que sempre fui titular, seleção brasileira, capitã, às vezes eu nem pegar viagem. Então foi um momento de muita... frustração. Muito. Foi muito difícil, assim. Então tentei focar nessa questão do jornalismo, né? E aí a Fox entrou em contato e aí eu falei, Arthur, eu recebi esse convite aqui e tal. Ele falou, Calance, não dá pra te liberar 30 dias, você é atleta, 30 dias, eu sei que a gente combinou, mas você sair daqui 30 dias, o que eu vou falar pras meninas, né? Hoje você é jogadora, se fosse uma coisa mais flexível, beleza, se você quiser ir um dia ou outro, eu te libero. Enfim, não deu certo nem um dia e tudo, né? Jogos paulista, brasileiro, enfim, não rolou. E aí eu continuei no Corinthians, né? Só que começou a aparecer muito trabalho extra futebol. E eu não conseguia pegar o trabalho porque não tem condição de você ser jogadora e conseguir trabalho, porque de fato é de segunda a segunda. Então foi um ano de desafio, mas de autoconhecimento exatamente por todas essas questões, de falar assim, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo ser a zagueira que eu sempre fui. Tô ralando pra ir pra banco, isso nunca aconteceu. Mas aí eu fiquei sabendo que ia ter Sub-20, Mundial Feminino Sub-20, e parece que eu fiquei sabendo que a Band queria transmitir, e eles tinham o contato da Aline Pellegrino para fazer. E eu soube disso. E aí eu troquei uma ideia com a Pelé. Falou, cara amassada, ela me chama de cara amassada. Nós somos muito amigas. Eu não sei se vai rolar, porque meu trabalho tá osso. E a Pelé, gente, vocês não tem noção. A mulher trabalha mais que o presidente, assim, é surreal. E aí fecharam, falaram, beleza, a Pelé não pode vir, então vamos fazer com você. Então me preparei muito para isso. Só que antes disso eu falei, bom, peraí, cadê a carga horária da Band? Isso era julho. Era jogo, tipo, quase todos os dias. E eu falei, beleza, ainda tem um Arthur que eu tenho que falar pro Arthur, né? Arthur, vamos lá. E ele falou, bom, não sei mais o que fazer, eu vou levar pra cima. Levou pra diretoria e resumidamente a diretoria falou assim, não dá, você vai ter que escolher entre uma coisa ou outra. Aí eu falei, eu assinei ontem a Band, tá decidido, então vou ter que romper o nosso contrato. Era até dezembro, eu sei que era meu último ano, mas eu vou ter que cortar agora em final de julho para eu iniciar na Band em agosto. Como PJ, tipo, só aquele campeonato. Então você imagina eu tendo uma coisa segura pro resto do ano, ou pro próximo ano, esse ano, continuar jogando e tudo, com contrapartida, nem um mês de salário, tipo, ridículo, assim, não bate. Mas eu sabia que eu estava apostando numa coisa que... também era seu sonho. Exato. Então, por mais que eu pudesse ficar o restante dos meses sem ganhar R$1,
que eu sabia que eu era contratada só para aquele trabalho, para aquele mês, eu falei, bom, eu me viro, eu vou apostar nisso, que é uma coisa que eu quero há muito tempo, e é uma oportunidade que eu não posso deixar passar de novo, né? E aí eu rompi com o Corinthians e fiz o Mundial Sub-20, Sub-17, Sub-20, não lembro qual foi o primeiro. E aí o Corinthians também veio com uma contrapartida, né? Que foi que eu continuasse no Corinthians, mas fazendo na Corinthians TV, fazendo matéria junto com a Milene, a gente apresentou o Respeito programa, às Minas, exatamente. Então, e por isso tudo que não tem como você não ter gratidão pelo Corinthians, sabe? Quando eu falei assim, vou romper, no dia que eu rompi o contrato, eles falaram, mas a gente quer que você continue com a gente. E aí o Corinthians me deu total assistência nesse período inteiro, sendo contratada do Corinthians para falar. Fazendo o seu trabalho de comunicação, né? Exatamente, foi o que eles pediram e eu fiz isso até o final do ano. Feliz da vida, me deu uma tranquilidade e me deu experiência também, porque eu nunca trabalhei 100% no jornalismo, nunca na vida, na verdade nunca. Minha primeira experiência de fato foi ano passado, na Corinthians TV e vencendo agora esse ano. E aí depois eu me preparei muito para isso, sabendo que era a minha oportunidade. Depois surgiu outro Mundial, que era Sub-20 ou Sub-17 também, que eu não lembro agora. E sabia que poderia acontecer um Mundial adulto, grande, né? Futuramente esse ano. Então eu aproveitei a oportunidade da melhor maneira possível e procurei estudar. Obviamente que a minha primeira transmissão para a minha última transmissão, existe um negócio absurdo. Mas assim. É normal isso, né? Mas assim, eu me cobro muito assim, sobre isso, porque é uma novidade, eu não sabia o momento que eu entrava, então eu recebia muita informação no ponto. Aline, não é agora. Aline, o narrador que tem que dar o play da hora que a bola sai. E não sei o quê. Aline, entra quando ele te chamar. Aline, entra mais que a transmissão tá morna. Então, até hoje é isso. Agora, assim, é uma coisa muito legal, uma experiência muito nova, assim, que eu tô muito feliz com tudo que aconteceu. E o mais legal é que eu tenho que me preparar direto para tudo, né? O Corinthians jogou esse final de semana, mas não é porque eu conheço o Corinthians de cabo a rabo que eu vou ficar tranquila É óbvio. Mulher no meio jornalístico, falando de futebol, para quebrar de fato o paradigma de ser bonita, ser feia, ser mulher, ser homem, tá por isso, tá por Igualdade, aquilo. né? As mulheres possam falar cada vez mais, independente de ser futebol feminino ou futebol masculino. Então acho que o legado dessa Copa foi surreal para o nosso sexo feminino. E não é nem apenas merecimento, eu acho que a mulher entende muito disso ela merece. Não, ela merece muito mais que isso. Fez por merecer isso aí, sem dúvida alguma, mas tem total condição de se impor, de falar, enfim, abrange muita coisa o conhecimento da mulher. E foi assim, absurdo. Até hoje eu tenho frio na barriga. Assim, quando eu vou fazer Campeonato Brasileiro, na hora de entrar eu também tenho frio na barriga. É um desafio, todo domingo pra mim é um desafio. Aí você imagina nessa Copa do Mundo. Pra você ter ideia, eu acordava 4h30 da manhã. Porque a gente tinha jogo todos os dias. Uhum. E muitas seleções, por mais que eu visse um jogo ou outro, não tinha conhecimento da Jamaica, Coreia, enfim. Seleções que a gente não assiste, a gente não acompanha, porque não existe acesso a isso. Então eu ficava estudando. Na verdade, eu estou estudando desde dezembro do ano passado. E eu quero agregar exatamente a essa questão de comentarista mesmo tática. Eu não quero só falar com propriedade porque eu fui jogadora. Entendeu? Eu quero falar porque eu conheço o que funciona dentro de campo. Eu quero agregar na transmissão isso. E é isso que eu estou buscando cada vez mais. É isso que eu estou querendo estudar cada vez mais. Bom, você tem uma referência assim no jornalismo? Claro, a Aline, jogadora, referência também como alguém que te inspirou no futebol. E hoje no jornalismo. Quem que te inspira no jornalismo? Olha, quando eu era mais nova, tem dois nomes que eu sou fã. Eu cresci vendo a Glenda. Eu acho a Glenda uma mulher que ela, frente à câmera, ela lida muito bem. Eu acho que ela muito natural, muito sorridente, muito alto astral. Ela destrincha muito bem ali quando tá na câmera. Então eu cresci vendo a Glenda. E também ela era ex-atleta também. Uhum. Então desde novinha eu falo, nossa, a Glenda. E acho que eu cresci vendo a Glenda e acho que a Fernanda Gentil, o jeito que ela faz também, agregou muito a isso. Ou seja, eu acho que o jeito das duas, isso aqui com isso aqui, eu acho que é perfeito, né? Eu acho a naturalidade das duas o mais legal, a forma que elas lidam com a câmera de uma maneira tão natural, como se estivesse conversando com outra pessoa do outro lado da câmera. Então, acho que a forma que as duas fazem me inspiram, assim, acho muito legal. E dentro do futebol, quem que foi a sua grande referência? Olha, eu vou te falar uma coisa, no futebol feminino,
eu não tive uma referência, eu vim muito tarde de futebol feminino, eu vim com 17 anos, e acho que postura de liderança eu tenho um nome, mas como jogar eu acho que eu cresci muito vendo o masculino, eu não tive referência feminina quando eu era nova. Talvez a minha sobrinha, se quiser jogar hoje, ela consiga ter uma referência de mulher. Eu não, eu via futebol masculino e eu amava o Rivaldo jogando. Eu brinco com as meninas que toda vez que a gente tem joguinho entre nós, eu falo, Rivaldo, eu sou Rivaldo, porque o Rivaldo pra mim, ele marcou a Copa, assim, então eu gosto muito do Rivaldo jogando. A postura de atleta, de liderança, eu vou muito com a Pelé. Eu acho que ela é uma grande mulher, foi uma grande atleta, sabendo ser política, sabendo lidar com o grupo e sabendo lidar com comissão. Uma grande líder também, assim, e um futebol que, né, merecia aquele título todo, né? Então, a Pelé, como atleta, eu sempre falo, assim, ela assim, colocava de um jeito muito inteligente, ela sabia lidar com tudo. Eu acho que a postura da Pelé pra mim sempre foi muito admirável. Mas futebol, eu cresci vendo Rivaldo e eu me descobri zagueira vindo pra São Paulo. Na época que eu assisti o Rivaldo, eu não me achava zagueira, entendeu? Eu me achava meio campo, atacante, então por isso que eu achava ele máximo. A maioria dos jogadores também pensa isso. Exato, né? Depois estão muito rebaixando, Então, acho que essas duas pessoas, assim, a referência de atleta, a Aline Pellegrino e o futebol do Rivaldo, acho que as duas coisas. Bom, pra gente finalizar, inclusive falando, né, pegando esse gancho da Pelé, dentro hoje do futebol feminino está existindo uma evolução, um desenvolvimento muito grande, inclusive com ações como foi a peneira, né, sub-17 que rolou aí recentemente, para as meninas, que veio menina de tudo quanto é lugar do Brasil, do mundo, inclusive. Uhum. O que é isso que está acontecendo com o futebol feminino? Como você enxerga isso? O que é essa mudança? De onde ela vem? Eu acho que vem de uma semente que foi plantada, apesar de estar crescendo devagar, e está sendo colhida agora, e acho que as outras gerações vão colher melhor ainda. Eu não acredito que seja essa geração agora, acho que há 5, 10 anos, acho que o futebol feminino vai estar com outra cara. O futebol feminino hoje existe, está acontecendo e a gente está vendo isso. A CBF está tentando fazer as coisas, está ainda longe do ideal, mas muito melhor do que ano retrasado, muito melhor que 5 anos atrás, muito melhor do que 10 anos atrás. Trouxeram a Pia. Não é pouca coisa, gente. Eu nunca imaginei isso. Se eu, Aline, encontrar a Pia hoje, eu não consigo entrevistar. Porque é uma mulher, que é referência na modalidade. Eu nunca imaginei que ela ia ser técnica da seleção brasileira. Trouxeram, beleza. A coordenação tá legal? Não tá legal. Eu não gosto do Marco Aurélio na frente disso. Eu acho que ele é um cara que não entende absolutamente nada de futebol feminino. Não entende nada. Então, não tá correto do cara tá lá. Tem que colocar gente que de fato entenda, tem que colocar Alines Pellegrinos lá, não estou falando que seja Pelé, mas mulheres formadoras que entendem da modalidade, que são capacitadas para isso, tá? Independente de ser jogadora ou não, mas que a mulher tenha conhecimento, uma mulher ou um homem, enfim, um cara que tenha conhecimento de causa sobre o futebol feminino no cenário nacional. Então acho que se a gente tivesse pessoas certas à frente de todas essas federações, a CBF, enfim, sem dúvida alguma, o processo seria muito mais rápido. Mas está acontecendo, é uma realidade. Acho que o momento atual realmente é diferente, em termos midiático, em termos de clubes, né? A gente vai estar... competitividade. Exatamente, né? Então, acho que o momento, sem dúvida alguma, é o melhor da história do futebol feminino. Bom, gente, é isso. Calandrini aqui com a gente. Essa mulher que vai ainda plantar muitas sementes e a gente espera que o futebol cresça cada vez mais. Obrigada, Calan. Bom, Papo de Mina fica por aqui por hoje. Até a próxima.